Olá, meus amigos, aqui Sérgio Siqueira do canal Cimental e hoje para a gente falar sobre mais um tema muito relevante para a pecuária do momento, tá bom? Então você já ouviu aquela frase, vou parar com leite? Por que ninguém quer trabalhar mais com leite? Quais são os desafios da pecuária leiteira? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas dificuldades da mão de obra na pecuária leiteira. Então, se você acha esse tema interessante e quer debater um pouquinho com a gente, quer ter um pouquinho de uma reflexão para que você saiba como lidar com esse problema, assista o vídeo até o final para não perder nada, tá bom? E se gostar, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Mas, então vamos lá para a gente não perder tempo, né? A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, você já viu algum produtor dizer que o leite não dá lucro? Muitas vezes o problema não é o preço do leite ou a ração cara. O maior gargalo hoje na pecuária leiteira tem nome e sobrenome, é a mão de obra. A mão de obra se tornou um grande problema, né? E por que está tão difícil encontrar mão de obra, né? Está tão difícil manter pessoas no campo? O que vamos entender hoje? Tá bom? Então vamos, para a gente poder discutir sobre estes assuntos, a gente definiu alguns gargalos aqui para ficar fácil o entendimento de vocês, tá? Então, um problema, né, central que a gente pode tratar aqui, o que é? O êxodo rural, tá? As pessoas que migram do campo para a cidade, não é? Por quê? A competição com a indústria da cidade. Então as pessoas acham mais atrativo, muda para a cidade, enfim, muita gente se deslocando para o campo, do campo para a cidade, né? Então esse é um problema, tá? É uma problemática que a gente vai tratar. E lembrando que a pecuária leiteira é uma atividade mais exigente do agro, né? São 365 dias do ano, sem folga, né? Sem Natal, sem Réveillon, sem Páscoa, sem Carnaval, enfim, é uma atividade que não para, ok? Então, dentro disso, o que a gente tem que entender, tá? Analisado esses pequenos problemas que a gente encontra hoje, a gente pode definir o gargalo número 1, ou o primeiro gargalo, a rotina, né? Como a gente falou, é uma rotina com um horário de ordenha, né? Muito ajustado, muitas das vezes algumas fazendas ainda começam a ordenha pela madrugada, às vezes durante todo o dia, às vezes são 2, são 3 ordenhas, são divididos em turnos de trabalho, então isso até facilita, né, quando é dividido em turnos. Então é uma rotina pesada, a vaca não dá folga, todo dia tem que ser ordenhada, né? E essa falta de folgas semanais afastam os jovens, né, que tem não quer esse tipo de compromisso, né? Não quer o tempo todo estar dedicando a uma atividade, né? Como é a atividade leiteira, que exige essa constante presença dentro do mangueiro, né? Independente de estar tirando leite ou não, uma vaca ficou doente, uma coisa ou outra, você vai ter que estar lá. Então essa rotina muito pesada é um primeiro gargalo, ok? Um segundo gargalo que a gente definiu aqui é a falta de profissionalização, né, no leite. Ainda existem muito faz tudo, né? Pessoas que estão na propriedade, ele faz tudo, ele conserta a cerca, ele tira leite, ele rapa o mangueiro, ele vai lá, ele mexe na horta, ele mexe no pomar, ele mexe, planta, colhe, né? Então ele acaba fazendo tudo, cuida dos cavalos, cuida do bezerro, cuida da vaca doente. É muito tarefa para uma única pessoa, muitas das vezes, né? Então ele acaba se sobrecarregando, né? E a falta de clareza de qual que é a sua função. Isso muitas das vezes vai gerar o quê? Desmotivação, né? Essa desmotivação é foco de muitas vezes, vou para a indústria, né? Ou vou procurar um trabalhinho registrado aí na cidade, enfim. É uma forma de se sair deste meio, né? E o terceiro gargalo é o que? A infraestrutura e moradia. Muitas das vezes nas propriedades rurais, né, a casa do colaborador na fazenda é precária, né?
ou não tem acesso à internet, a lazer, né? O que é uma das coisas que pesa na decisão da família, né? Dificuldade de estudar os filhos, numa necessidade médica, né? O que fazer? Então, são coisas que cada vez mais torna o trabalho rural menos atrativo, tá? E qual que é o impacto no bolso do produtor com isso tudo? Essa mão de obra desqualificada, desmotivada, ela gera aqui prejuízo real, aumento da mastite, né, por manejo errado, por falta de treinamento ou por falta mesmo de vontade, né, desperdício de ração, o cara não tem controle, ele dá a mais, ele não sabe qual é a quantidade correta, né, então essa falta de profissionalização causa transtornos como esse, né, quebra de equipamentos. Conclusão: gente ruim custa mais caro do que pagar gente boa, né? Gente boa, bem paga, rende mais e é melhor do que pagar uma pessoa que não dá rendimento, ok? Então são impactos diretos no bolso do pecuarista, do investidor. Mas a gente falou de alguns problemas e aqui que está a parte bacana do vídeo. Quais são os caminhos e soluções para esses problemas, né? Então, não vamos focar só no problema, vamos focar na esperança, né? Vamos focar no que fazer, quais são caminhos, coisas palpáveis que você, que nós podemos fazer para mudar um pouquinho disso, tá? Então, primeira coisa, automação e tecnologia, né? Como a ordenha robotizada ou sistema de monitoramento facilita o trabalho e atrai jovens que gostam de tecnologia. Então hoje muitas das propriedades já têm um sistema mecanizado. A capa deste vídeo é um hominho com uma carroça com dois latões de leite atrás, que é uma coisa bem nostálgica de muito tempo atrás, mas que ainda existe em algumas partes do Brasil ainda hoje. Não é o que acontece na realidade na minha região, porém ainda acontece, tá? Mas de grande forma, a gente pode falar o quê? As grandes fazendas ou fazendas intermediárias, né, já estão fazendo uma automação, se a gente pode dizer assim, uma mecanização, tá? Uma ordenhadeira mecânica simples, algumas são mais sofisticadas, né, com espinha de peixe, tudo certinho, né, com a vala ali para você entrar embaixo, né? E aí tudo azulejado, tudo bonito, você tem um bom controle, né? E às vezes você tem uma rede, né, que sai da ordenhadeira direto para o tanque, né? Outras nem tanto, outras ainda, mas tem uma ordenhadeira que vai para o balde, do balde para o tanque de expansão, já é um grande alívio. Então hoje em dia existem algumas facilidades que não tinha antigamente. Antigamente era na munheca, né, era braçal, manual, né, essa retirada do leite. Hoje em dia a ordenhadeira mecânica facilita bastante. Então é um investimento que você precisa fazer, né, principalmente para quem tem essa dificuldade de mão de obra, porque vai diminuir a mão de obra. O que você precisa de uma, duas pessoas na ordenhadeira mecânica, você vai precisar de 4 na retirada manual, porque é muito mais rápido, muito mais prático, né? Então, além de facilitar o trabalho, essa mão de obra, você vai ter um produto de melhor qualidade. Então, com uma ordenhadeira robotizada, sistematizada, vai facilitar muito o trabalho desse jovem, né, que está querendo entrar e às vezes ele gosta da rotina do campo, ele não quer ir para a cidade e precisa de coisas como essa, né? Ele quer ver o seu trabalho sendo valorizado e de uma forma bem alinhada à modernidade, digamos assim, né? Um outro ponto é a gestão de pessoas. Tratar o colaborador como um especialista, né? Oferecer treinamentos para ele, dar curso, ensinar, mostrar a técnica, porque ele não sabe, na maioria das vezes ele não sabe, né? Mandar para curso do Senar, mandar ele fazer um curso de inseminação artificial, um curso de criação de bezerras, né? Um curso de ordenhador. Então são vários cursos que vai nortear o trabalho dele do dia a dia,
né, no mangueiro, né, nesse convívio com as vacas, isso é muito importante, né? O mesmo na parte clínica, né, uma vaca está doente, não é só o cara que está ordenhando ali, tem que ter o cara também, né, que faz parte também, um dos atributos de quem trabalha na pecuária leiteira, tá? Pode ser dividido isso em funções? Sim, de acordo com a quantidade de animais, de acordo com o tamanho da propriedade, vai ser dimensionado? Sim, né? Então, propriedades maiores tem as pessoas que só ficam na ordenha, pessoas que só mexem com o gado, pessoas que só cuidam dos bezerros, né? Pessoas que só cuidam da limpeza, é tudo dividido e isso dá uma clareza profissional para que cada um tem que fazer, né? E aí você tratar ele com esse profissionalismo é uma das coisas que vai facilitar a permanência dele na propriedade, tá bom? E uma outra coisa é a melhoria da qualidade de vida, tá? O que a gente pode falar em melhoria da qualidade de vida para o produtor rural, ou melhor, para o trabalhador rural? Escala de folgas, tá? Hoje em dia, quase todas as propriedades dificilmente tem menos do que 2 pessoas, dificilmente tem menos que 2, tá? Quando é uma propriedade familiar, todo mundo trabalha, aí você é o dono, você tá de segunda a segunda, né? Mas aí um filho seu te ajuda, um dia você folga, o seu filho faz para você, outro dia se dá folga do seu filho você faz, né? É uma coisa mais informal. Mas numa pequena propriedade que você tem funcionários, se você tiver um mínimo 2 pessoas, você já consegue fazer uma escala que todo mundo trabalha de segunda a sexta, um folga todo sábado e o outro folga todo domingo, né? Se eles entrarem num acordo assim. Ou então, uma semana um folga sábado, outro domingo, na outra semana inverte. Tá? Então você consegue fazer uma escalinha fácil para que cada um tenha pelo menos uma folga na semana. E isso vai fazer o quê? Que ele tenha esse tempo para que tenha qualidade de vida, né? Para que ele tenha o seu descanso, mesmo que ele fique em casa assistindo Netflix ou fique comendo um churrasquinho dentro da casa dele, é direito dele, né? Ele precisa disso para recuperar suas forças, para trabalhar com vontade na propriedade. Isso vai dar um up, vai dar uma melhoria, né? Ele perceber que ele é visto não só como mais um número dentro da propriedade, mas como uma parcela importante da engrenagem, né? Então isso é muito importante. Além dessas folgas que você deve ver, né, férias também, períodos festivos, você se organizar, né? Se tiver mais funcionários, mais fácil ainda fazer a escala, né? Porque você consegue fazer um revezamento de pessoas folgando. E a bonificação por metas também é muito interessante. Atingir uma meta que você quer, você estipula uma meta. Ó, se a gente chegar a tanto, a gente vai te dar um aumento, ou melhor, a gente vai te dar uma porcentagem X, ou a gente vai dar um valor X para você, se você bater a meta que a gente quer. Se você permanecer nisso, se você manter uma boa qualidade, a gente pode dar um aumento real para você de salário. Mas nenhum produtor rural vai querer dar aumento para quem não produz. Então, quando você deixa bem claro isso, que você vai estar premiando ele pela sua produtividade, ele vai trabalhar com mais vontade, com mais afinco. Mas você vai ter que valorizar isso também. Tá? Então é muito importante essa valorização do funcionário, né? Para a gente concluir, uma frase importante que eu deixei anotado aqui: o leite precisa deixar de ser visto como trabalho pesado, para ser visto como uma empresa de produção de alimentos. Então hoje a propriedade rural não é mais a fazendinha, né, que leva de qualquer jeito, né? Não é só um trabalho pesado, é uma empresa de produção de alimentos, onde há normas, há regras a seguir, né? Há horários a cumprir, há metas a serem batidas, não é? Então tudo isso é muito importante. Tem que ter um controle muito importante da parte financeira para você não quebrar a propriedade. Tudo isso tem que entrar na ponta do lápis. Então é muito importante você ver tudo isso e pensar: opa, minha mão de obra não é um problema, vai dar uma solução. Mas o que eu estou fazendo para me manter essa minha mão de obra aqui, né? Para me reter essa mão de obra, tá bom? Então isso é muito importante. Obrigado você porque tem nos acompanhado. Mas se você quer contribuir um pouquinho mais, entra aqui embaixo, aqui na descrição, como que é na sua região, como que é na sua propriedade, como que está a busca por funcionário aí na sua região, né? Ou no seu estado, ou na sua cidade.
O que você acha desse problema? É um problema para você ou não? Né? O que você acha disso tudo? Né? Qual que é o maior problema? É o salário ou é a rotina para esse funcionário? Então comenta aqui embaixo para ajudar a gente a enganjar mais com você que nos acompanha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e deixa o like. Até a próxima. Tchau.